Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje, no nosso papo de segunda-feira, a gente vai estar falando sobre a criação dos filhos. Tá a diferença aí de quem criou filhos há 20 anos e que hoje está com filho pequeno. Quais são as novas preocupações, os novos cuidados, como é que é essa nova criação. E aqui no estúdio com a gente, todas as semanas, Patrícia Pinatti, nossa psicóloga e psicanalista, e o nosso convidado de hoje, Marcos Giva, músico, que é pai de uma menina de 17 e de uma de 6. Exatamente. Ou seja, tem muita história para contar, sabe bem fazer essa diferença do que é criar uma filha de 16, 17 anos e criar uma pequenininha hoje, que tem muita diferença. Conta um pouquinho pra gente. A diferença é bem grande. As brincadeiras, inclusive, né? Naquela época não tinha rede social, não tinha computador, YouTube, filmes, assim. Hoje a minha filha mais nova, com 2 aninhos, ela já estava mexendo num tablet. É impressionante. O que a mais velha, para brincar de bolinha, a gente ficava empurrando assim, vai filhinha, empurra, empurra. É muito diferente. É muito diferente. A inteligência das crianças parece que evolui com o tempo. A maturidade da paternidade, né? Há 17 anos, ele fala antigamente, mas é só 17 Não, mas 17 anos, Não, mas olha, 17 antigamente, Patrícia. Porque se a gente for falar de criação com os filhos, por exemplo, com essa onda aí, esse atropelo aí das redes sociais, muda completamente o formato da Veio educação. uma geração de muita informação, né? Então você sai da brincadeira de bolinha, daquela brincadeira de rua. São muito mais rápidos. As crianças de hoje, elas são muito mais rápidas. É o que eu estava falando, assim, a minha filha, com 2 aninhos, ela pegava meu celular, assim, ou o meu tablet, e ela já sabia desbloquear o tablet, pequenininho assim, e já sabia mexer, papai, as marcas, né, por exemplo, assim, a logomarca de uma empresa, ela já sabia diferenciar já Google de internet, né, de Mozilla, já sabia diferenciar isso, o que há 17 anos atrás não tinha. Não tinha. Entendeu? Ou seja, a brincadeira de rua também mudou muito também, né? Mudou. Brincadeira de rua, bom, eu não sei, eu sempre prendi um pouquinho minha filha, né, com relação à rua, né, com relação à rua, eu aprendi que pai, a primeira vez, aquele ciúme, né, aquela coisa assim, de não confiar, também de não saber ensinar, né? Pai, O que eu sei ensinar hoje para minha filha pequena, de 6 anos, eu não ensinava para minha filha. Eu já brigava direto. Mas também aquela palmadinha que se dava antes, a chinela que a gente tinha, um verdadeiro pavor, hoje também já não pode, não né? Pode. Tem muita coisa que muda nesse contexto, né? Além do brigar mesmo, que estava falando, olha, eu prendia muito, brigava. Talvez o formato que ele fizesse antes fosse bem diferente, aí avaliado de uma forma diferente do que seria hoje. E vem num formato diferente, né? Você tem uma primeira paternidade, você não tem parâmetro algum de exercer aquela paternidade. Então, você fica meio aonde eu ponho um limite, aonde eu prendo, aonde eu solto. É uma experiência nova. E a gente vai lembrando também do que, assim, meus pais eram já... Eu tenho 40 anos hoje, né? Meu pai já tem 87 anos de idade. Então, eles já eram coroa já na minha criação. A minha criação já foi debaixo de tapa, né? Então, eu aprendi um pouquinho com aquilo quando eu comecei a criar minha filha mais velha. Então, tudo era brigando, eu às vezes, assim, era palmadinha na mão, né? Na época de escola, quando ela aprontava, eu dava uma palmadinha, entendeu? Hoje você sente diferença já? Você estava falando aí, olha, meu pai, quando me criou, já me criou de uma outra forma, mais duro. Você acha que... Qual a diferença que você vê da forma que teu pai te educava, por exemplo, na hora, por exemplo, da repressão mesmo, de te repreender sobre alguma coisa, e como você repreendia já a sua filha mais velha? Já era mais suave? A minha filha mais velha já foi um pouco mais suave, mas mesmo assim, ela tinha mais medo de mim do que respeito. Ela tinha mais medo. Hoje a minha filha pequena, que eu nunca bati, que eu nunca dei uma palmadinha, eu sempre converso, sempre ensino. Filha, não chega perto da janela.
filha, isso aqui, filha, novelinha, que às vezes o adulto está assistindo, a criança está assistindo uma novela também, vem uma cena pesada, filha, isso aqui é de mentira, isso não é de verdade, é um mundo da fantasia e tal, sabe? A gente vai explicando, eu explico mais hoje para minha filha pergunta mais do que a minha filha mais velha. Talvez pela própria experiência mesmo, né? Não, e isso é interessante. Ele disse que a filha mais velha tinha mais medo dele do que essa tem, do que a pequena tem. Porque estabeleceu-se ali uma relação de mais temor e nesta nova relação com a menina pequena, estabeleceu uma relação de mais diálogo. Mais diálogo, então, onde há comunicação, onde há o diálogo, tem menos temor. Isso não quer dizer que haja menos respeito. Um exemplo mesmo assim, quando minha filha mais velha, que eu chegava de visita em alguma casa, ela ia mexer nisso aqui, num determinado objeto, eu já brigava. Olha, aqui não pode, viu? Se mexer, aí se ela mexesse de novo, eu tapinha aqui na mãozinha. Já a minha filha pequena, desde criancinha, eu sempre ensinei a filha, papai não pode mexer aqui, tá? E ela olhava assim, o dedinho, não pode, tá? E ela já não mexia mais, já era diferente já. Eu já não dava o tapinha na mão, já não dei o tapinha na mão. E até hoje ela é assim. Até hoje ela chega nos locais, ela chega na casa das pessoas, ela não mexe em nada. Ela não mexe em nada que ela vê que não pode mexer. Ela já sabe. E se eu olhar para ela, ela já sabe que não pode mesmo. Uma coisa interessante que é essa coisa do olhar que nós tínhamos na nossa educação, né? Os pais olhavam pra gente, a gente já sabia exatamente, a gente tinha que parar ou a gente já murchava, mas tinha uma característica mais amedrontada. Hoje, ela olha para ele, como ele disse, ela olha, ela já entende pelo olhar dele, mas não tem o amedrontamento. Não tem. Pode ter até um receio. Eu acho que isso faz parte mesmo do processo. Uma coisa que ela faz muito é perguntar. A minha filha mais velha, ela não perguntava, ela chegou uma época que ela não perguntava. Bom, já tem até um detalhe assim que ela já é mãe, né? Porque você é avô. Ela já é mãe e eu acho que tem um pouquinho disso, assim, porque assim, ela não teve, eu não dei brechas a ela pra gente conversar sobre relacionamento, sobre isso. Então, pro primeiro namorado dela, ela já se entregou, entendeu? Dei sorte, porque é um rapaz de responsabilidade, que pegou ela e já casou, tá entendendo? Dei sorte por isso, mas nem todo mundo dá esse tipo de sorte, né? Então, você acha que faltou ali um pouco mais de diálogo, de conversa? Faltou diálogo e, só para você ter noção, eu fui o último a saber quando ela ficou grávida. Eu fui o último a saber, o último. Assim, eu já soube já pela rede social, né? Foi que o rapaz pegou e postou, né? Que meu genro postou que ia ser pai e tal. Eu me assustei, mas depois, quando eu fui olhar de novo, ele já tinha pagado. Ou seja, a mãe dela mandou ela pagar. Depois eu soube da história toda, é claro. A mãe dela mandou ele pagar porque eu ainda não sabia. Ou seja, esse é o novo formato da comunicação. Isso já caracteriza aí uma mudança de olhar, necessidade de uma mudança de olhar, porque é uma coisa completamente diferente. Se o pai não conversa, as redes sociais estão aí. Sim. E aí abre-se aquela lacuna extremamente arriscada. A gente vem conversando sobre isso aqui. A gente vai dar uma pausa, claro, sobre o que o Marcos Viva falou aqui, Patrícia, vale até um outro programa. Com certeza. Dei sorte porque casou, eu acho que isso vale um outro programa. Com certeza. Não sei bem se essa declaração é exatamente isso, reflete a verdade. Bom, a gente precisa avaliar aí que sorte é essa, acho que a gente precisa tratar. Porque o rapaz assumiu a criança, né? Então, aí você já está engrossando o caso exatamente sobre isso que a gente precisa falar, né? Porque às vezes as pessoas aprendem a conviver com elas próprias e não precisam dessa sorte. Então, essa sorte precisa ser avaliada, já é um tema para um próximo programa, a gente precisa dar uma pausa, mas a gente volta já aqui no nosso bate-papo de segunda-feira.